Oiê, e aí? Como é que tá o seu domingo? Pessoal, hoje eu vou fazer uma composição monocromática, ou seja, um estudo que a gente chama estudos de valores. Quando você escolhe uma única cor e explora ela em diferentes tonalidades. Como eu estou inspirada pelos azulejos portugueses, até porque esse mês eu vou dar um curso de aquarelas inspirado na azulejaria portuguesa. Hoje eu decidi fazer uma pintura de azulejo, né, entre aspas, né, inspirada nos azulejos portugueses. Bom, para fazer essa pintura, eu fiz essa máscara com fita crepe, né? Eu escolhi uma mais fina para poder brincar um pouquinho com essa ideia de fazer uma margem, que é aquela margem que existe, né, nos azulejos. Oi, Viviane, seja bem-vinda. Me acompanha aqui pintar e depois, gente, essa live vai ficar salva para todos os membros da comunidade Aquarela Sem Mistérios. Se você quer entrar para a comunidade, vai lá no link da minha bio, que lá tem, né, você entra lá no link, você vai ver, Comunidade Aquarela Sem Mistério. Então, para quem está na comunidade, esse conteúdo de hoje vai ficar 100% gravado. Aqui para o Instagram, vocês vão me acompanhar agora aqui na live, e depois eu vou fazer um resumo desse vídeo e colocar no feed, tá bom? Então, é isso. Eu escolhi para hoje trabalhar com os pincéis da marca Winsor & Newton Cotman, que são pincéis acadêmicos de cerdas sintéticas voltados, né? Olha, é um pincel redondo, eles são voltados para aquarela. Então, tenho 3 tamanhos, o 4, o 6 e o 0. E vou usar essa tinta da Winsor & Newton, que é a Discover, que é uma tinta bem de entrada, é uma tinta produzida inclusive na China, mas é uma tinta muito bacana, que eu já testei e eu fiquei super feliz com ela, e ela ainda é uma tinta mais em conta que a Cotman. Então, para você que está iniciando na aquarela, vale a pena você procurar essa tinta. Olha que interessante, é o pigmento PB29, que é o azul ultramar. Ele tem uma relativa resistência à luz, ela é semi-transparente. Nada que, olha, ela tem 3 estrelas, sinal que ela é ótima, ela é bem bacana, ela resiste bem à luz, hein? Então é isso, essas coisinhas de aprender a ler rótulo, vocês conseguem aprender, assim, por exemplo, eu tenho nos meus e-books, vocês conseguem, eu ensino, né, como que você lê rótulo quando você encontra. E o mais bacana dessa linha é que ela é super em conta, e ela vem com todas as especificações, como as tintas acadêmicas e profissionais, tá bom? Então, bora lá? Então, é isso. Nossa inspiração de hoje, azulejos portugueses. E para isso, eu vou começar definindo e pintando a minha borda. Vou usar, então, só o azul ultramar, que é esse aqui. Faz uns dias que eu usei ele, deixa eu dar uma borrifada aqui na minha paleta. Isso é importante, tá? Quando você quer ativar a sua paleta, dá uma borrifadinha nela com água, ou mesmo com um pincel, que você consegue, olha, ativar o pigmento. Então, eu vou colocar ele aqui. Depois eu vou botar um pouquinho mais. Esse é porque eu vou acabar esse que tá aqui, só para dar esse fundo. E depois eu vou colocar mais para fazer a nossa pintura. Me conta aí se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa do que tá rolando aqui, tá bom? E se você tem alguma dúvida sobre aquarela, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Olha, não quero uma tinta muito aguada,
Então, ela tá aqui numa condição de chá para leite, porque eu vou definir, ó, essa borda aqui que eu fiz. Então, deixa eu... Vai ficar perfeita? Talvez não, né? Porque às vezes vaza. Mas vou usar assim. Bora lá. A máscara, ela tem essa boa função de, às vezes, ajudar a gente nessa hora de definir, às vezes, uma linha, né? Uma parte assim. Então, não quero tinta demais. Quer dizer, desculpa, eu não quero uma tinta muito aguada, até para evitar que ela vaze muito pela máscara, tá? Vou deixar aqui porque depois eu vou dar uma segunda demão. Como ela é uma tinta de abertura, não é uma super tinta pigmentada. Apesar de vocês viram lá, tem o pigmento bonitinho, mas com certeza é uma concentração bem mais baixa que de uma tinta profissional ou mesmo de uma tinta acadêmica. Aqui no meio eu vou fazer umas sardinhas, mas eu vou explorar primeiro um fundo ligeiramente mais aguado. Então, para isso, vou dar uma molhada aqui no papel. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Não quero que essa água espalhe demais aqui para essa borda, porque eu quero só um meio mais aguado, ou seja, como se fosse um fundo leve azulejado, tá? Azulado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só jogar um pouco da tinta aqui nesse meio, onde eu vou fazer a minha pintura. Então, isso aqui também vai ficar um pouco como fundo. E vou deixar ela se espalhando de uma maneira bem leve por essas bordas. Olha que legal. E agora esperar secar. Enquanto eu seco, se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta sobre a aquarela, fica à vontade. Vou ter o maior prazer em te responder. Vou dar uma esperada aqui para secar essa parte, para dar uma segunda demão. E vou também dar uma secadinha aqui para eu poder seguir. Essa questão de você esperar camadas na aquarela, ela é super importante. Desculpa, gente. Às vezes, quando você está trabalhando com uma pintura maior, dá tempo de você pintar uma parte num úmido sobre úmido. Aí, a hora que ela vai secando, enquanto você está fazendo outra parte, né? A hora que você termina ali uma outra parte, você volta naquela primeira parte que você fez. Então, às vezes, quando é uma pintura maior, dá para fazer essa espera. Aqui, no caso, é uma pintura menor. Então, eu preciso ter um pouquinho de paciência ou usar algo que aqueça. Hoje está bem quente aqui, está seco. Então, é bem provável que aqui seque bem rápido. Mas tem dias e horas que não, né? Tem dias que a gente realmente vai precisar de um secador. Eu até tenho aqui, mas eu não tô querendo usar, não, senão vai fazer barulho. Outra coisa. Por que a gente precisa esperar camadas na aquarela? Porque quando eu faço uma camada, eu depositei o pigmento. O papel, ele tá absorvendo esse pigmento. Então, eu preciso de um tempo para o próprio papel estabilizar esse pigmento dentro das fibras. Porque o que acontece? A água, ela dilui o pigmento da aquarela. Você vê, olha, ele está super concentrado aqui.
Quando eu coloco água, o que que acontece? Olha como ele dilui o pigmento. E esse é a maravilha da aquarela, né? A gente poder brincar, entender e explorar essas possibilidades da água. Mas, ao mesmo tempo, é o grande desafio. Dominar essa relação entre a água, o pigmento e o papel. Porque cada papel também responde à sua maneira para o pigmento. E é só a nossa experiência, alguém que está ali do seu lado te orientando, que vai, né, fazendo você evoluir nesse processo. Então, por exemplo, aqui no caso, esse papel não é um papel 100% algodão. Quando não se trabalha com papel 100% algodão, querendo ou não, a fibra de celulose, ela absorve mais rápido e de uma maneira um pouco mais irregular o pigmento e a água. Quando a gente trabalha com papel de algodão, a fibra tende a absorver a água de uma maneira um pouco mais homogênea, certo? E um pouco mais lenta. Tem vantagens para isso? Tem, porque enquanto você tem momentos que a gente está pintando, que a gente precisa pintar com a folha mais úmida, para você botar mais nuances, mais cores. E existem certos momentos da técnica que é o contrário. Se a pintura está meio úmida e eu trago mais pigmento e boto água, ao invés de fazer a cobertura, eu expando o pigmento, a água expande e ainda retira a camada de baixo. São vários detalhes, né? Que então vai depender do momento, do que você está pintando, da técnica que você está usando. Então, por exemplo, ó, ele aqui, olha, ele já secou. Eu boto a mão aqui, olha, eu sinto a mesma temperatura, sinal que está seco. Então, eu já vou aproveitar e vou fazer uma segunda camada desse pigmento de fora, porém, eu não quero mais tanta, assim, não quero úmido. Eu quero ele realmente mais seco ainda. Para dar, olha, uma segunda cor e uma homogeneizada. Veja bem, essa minha máscara pode dar errado, hein, gente? Oremos. Eu nunca fiz desse jeito. Ai, ai. Eu adoro arriscar. E eu ainda arrisco ao vivo. Porque se der ruim, vocês vão descobrir junto comigo. Ó, tá vendo? Pontinha só. É só a quantidade de água aqui para eu diluir esse pigmento e passar ele aqui. E a minha máscara também nem tá tão retinha assim não, viu? Eu sou uma pessoa que não sou de fazer as coisas assim retinhas, perfeitinhas. É até a minha característica mesmo. Ó, pronto. Então, tá vendo que eu tô passando assim muito de levezinho, praticamente encostando só a ponta do pincel, porque é esse efeito que eu quero. Um efeito bem levezinho, para a tinta só depositar por cima do pigmento e ficar. Mas olha a diferença, como já deu mais cor, certo? O que eu vou fazer agora? Vou fazer minha pintura. Vou começar, porque, ó, tá seco? Deixa eu ver. Ainda não. Oh, meu Deus. Precisa esperar mais um pouquinho. Bom aqui seria usar realmente um secador. E aqui, olha, antes de eu tirar essa parte daqui, eu preciso esperar também dar uma secada nessa margem. Para não... como é que eu vou falar? Porque se eu tiro úmido, corre o risco de rasgar o papel. Então, a gente tem que esperar realmente, gente, secar bem. E aqui ainda vai dar uns defeitinhos, uns cantinhos, né? Porque eu fiz bem só com a fita crepe, que depois eu conserto. Bom, eu decidi que eu vou fazer um azulejo português floral. Existem vários tipos de azulejos portugueses. Vou mostrar uns aqui, que inclusive eu vou ensinar lá no curso. Olha esse, que lindo! Esse daqui é de uma sardinha. Esse aqui, eu tava até pensando em pintá-lo, mas não.
vou fazer o meu azulejo português em formato floral. Então, eu vou explorar mais uma ideia de flor do que de outros elementos. Para eu fazer essa flor, eu vou trabalhar, como eu falei, o mesmo tom, porque eu estou trabalhando dentro de uma ideia de estudo tonal, e eu vou trabalhar a minha flor por cima desse fundo que eu já fiz aqui. Então, bora lá. Vou botar um pouquinho mais de tinta, que eu tava só esperando essa tinta acabar. Essa tinta, ela tem esse problema, ela solta a goma dela, que... Olha como ela sai. Pronto, agora ela saiu. Coisas de uma tinta, gente, que não é profissional. Inviabiliza aprender a pintar? Não. Ó, vou misturar ela aqui. Ela vai ganhar consistência. Provavelmente isso aqui é uma goma arábica, né? Que ela tá soltando um pouquinho. E eu quero ela assim, olha, tá vendo? Um pouco mais consistente. Justamente para eu poder pincelar e fazer a minha flor. Os azulejos, eles têm padrões. Eles podem ser mais soltos? Podem, mas geralmente eles têm um padrão. Então, eu vou começar bem da ideia de padrão. Vou aproveitar o próprio formato do pincel para explorar um padrão de 4 flores com outras pétalas e ir brincando, quase como uma ideia de um mosaico. Por exemplo, se eu marco aqui e viro aqui, eu sei que o meu meio está aqui, ó. Então, eu vou marcar o meu meio. E vou partir desse meio para brincar um pouquinho com as minhas pétalas. Eu vou fazer assim, bem um estilo simétrico. Porque a ideia é justamente essa. O que eu vou fazer? Vou virar, para ficar mais fácil de manter essa simetria. Olha aí. E vou deixar esse meio bem levezinho mesmo, olha, saindo, deixando essa ligeira luzinha, tá vendo? Uma ligeira luz aqui em volta. E a partir dessa flor central, eu vou trabalhar as outras flores do meu mosaico, do meu azulejo. Então, eu vou trabalhar agora aqui pensando assim, se aqui eu tenho uma linha, eu vou jogar, ó, bem na linha, eu vou jogar um aqui. Um aqui, ó, a linha tá aqui. E a linha tá aqui. Vou brincar um pouquinho, olha. Qual que é o legal dessa ideia aqui? Claro que vocês podem pegar modelos, existem vários modelos de azulejos portugueses. Mas eu adoro pintar um pouco a partir sabe assim, da minha vontade. Daquilo que eu quero pintar naquele momento, de como eu quero me expressar. E aí eu gosto muito de explorar. Ó, vou trazer uma pincelada aqui. Uma pincelada aqui. Então, aqui eu vou usar um pouquinho mais afastada do miolo.
Aqui o ideal, às vezes, quando a gente está trabalhando com uma pinceladinha, com uma pétala menor, trabalhar um pincel menor também. Só que aqui eu quero brincar um pouquinho com esse pincel e explorar mesmo as ideias dele. Às vezes as pessoas se levam muito a sério quando estão tentando aprender a aquarela. Não se leve tão a sério. Explora, não tenha medo, sabe? De fazer as suas pinceladas, encontrar o seu jeito de pincelar. Muito pouca água, olha, quando eu vou lá buscar água, praticamente eu só molho a ponta do meu pincel para ativar meu pigmento. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Vi que muita gente entrou. Ivone, Heloísa, a Graça. Então, se vocês tiverem perguntas, façam. E agora, tá percebendo que eu tô brincando um pouco com a ideia da diagonal, olha. Da diagonal do meu azulejo. E trabalhando um pouco mais com a ideia da ponta dele. Vou aproveitar de cá. Peraí, tá precisando um pouquinho mais de água. Quando o pincel também não tá deslizando, é só você pegar um pouco mais de água. Eu quero trabalhar um pouco mais com a pincelada. A pincelada ficou um pouquinho seca. Vou aproveitar agora, girar, porque aí fica mais fácil de concluir. Sempre quando você pincela, é muito importante você entender o seu lado melhor de pincelar, o lado que você se sente mais confortável pincelando. Se você, às vezes, não é destra, por exemplo, eu sou destra, então eu gosto muito de pincelar de lá pra cá. E quando a gente não é destro, às vezes é melhor você pincelar do outro lado, certo? Bom, brinquei aqui, assim, né, fiz esse jogo, mas agora eu não quero ficar presa, gente, essa ideia tão geométrica do meu azulejo, não. Eu vou pintar de uma maneira um pouquinho mais solta. Agora eu vou brincar um pouco de folhas, de possibilidades, de tonalizações. Então, eu quero uma tonalização mais clara. Lembra que é um estudo de valores. Então, para isso, eu preciso pegar menos pigmento. Pegar mais essa parte aqui, olha, com menos pigmento. Para poder explorar. Vou pegar esse pincel médio para poder explorar as flores. Vou brincar um pouco de fazer as linhas, as folhagens, e aí eu vou fazer com essa parte aqui, olha, que tem menos pigmento. Porque, olha, aqui tá bem mais concentrado. Então, geralmente, eu vou usando o godê assim, vou levando para lá. Então, aqui, o que eu vou fazer? Fazer folhas e trazer um pouco de galhos e coisas assim. Olha como fica bem mais claro. E vou explorar essa ideia mesmo. De folhas bem mais claras. E agora aqui eu vou fugir um pouco da simetria, tá? Existem vários azulejos que são absolutamente simétricos. Mas aqui eu não quero o meu tão simétrico assim. Eu explorei a simetria nas flores aqui, nas pétalas do centro, mas eu não vou explorar essa simetria aqui, não. Então, olha, com um tom bem mais claro, eu vou trabalhar esse fundo.
Já já eu vou tirar essa fita crepe para eu poder explorar mais esses outros lados aqui. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade para perguntar. Se você tem alguma dúvida, aproveita. Tô de olho aqui no chat. Tá vendo? Vou explorar bastante as possibilidades de criar folhas aqui. As menorzinhas. Olha como vai dando, né? Um pouco de profundidade, de espacialidade nesse jogo aqui de cores. Enquanto isso aqui seca, para eu poder ir para os acabamentos, eu vou tirar esse papel. Gente, tomara que não tenha dado errado. Porque senão eu vou ter que dar um jeito. Inventar. Tira com muito cuidado para você não estragar, não rasgar o papel, né? Porque o papel, gente, ele é delicado, né? Então, a gente tem que, quando a gente usa fita, qualquer detalhezinho da fita pode estragar. Então, aqui eu vou ter que puxar com muito amor e carinho. Ó. Tá vendo? Vai ficando retinho. Provavelmente aqui eu vou ter que fazer uns consertozinhos, porque a fita, tá vendo? Olha, a fita deu uma dobradinha ali. Mas aí é só um consertinho, vou fazer bem devagar. Isso. Agora vamos tirar aqui essa parte. Eu sou apaixonada pelos azulejos portugueses. Eles têm técnicas e motivos, assim, belíssimos, né? Então, é bem apaixonante. E eu tenho esse bloco aqui, que é de folhas quadradas. Então, eu adoro ele. Ó, vou pegar a tinta aqui, ó, um pouquinho mais seca. Só a pontinha dela. Só pra dar uma ajeitadinha aqui, olha. Bem delicadinha, porque eu também não precisa, não tem que ser perfeito. É mais pra trazer a ideia mesmo. Aí agora eu vou tirar aqui. Tô achando que essa linha de cá vai ficar mais larga, que eu acho que a hora que eu botei a fita, deixei ela mais larga. Mas é isso. Ó, essa daqui, tá vendo? Ela tá um pouquinho mais larga. Opa. Ó, tá começando a querer vazar. Cuidado. Vão torcendo aí, gente, pra dar tudo certo aqui, hein? Pra eu não rasgar essa folha
com a minha impaciência. Aí. Tá vendo? Ó, encosta aqui, aí devagarzinho. O importante é você sempre puxar assim, ó, tá vendo? Bem horizontal. Não puxa muito fora, não. Porque senão você pode, sem querer, puxar a fibra. Isso, ó. Trouxe aqui pro ponto e agora, ó, aqui deu uma ligeira vazadinha, que acontece às vezes na parte de baixo. Mas não tem problema. Aí. Pronto. Muito legal. Agora, o que eu vou fazer? Vou aproveitar essas fitas que estão aqui na minha mão. Vou fazer um rolinho aqui. Tá aqui por baixo, ó. Eu sempre prendo a folha que eu tô trabalhando. Se eu tô trabalhando no bloco, eu sempre prendo ela embaixo. Porque deixa ela mais firme, né? Mantém ela. Às vezes você vai usar um pouco mais de água, que não é o caso aqui. Mas... Peraí. Essa daqui eu vou ter que tirar um pedacinho. Ela tá com uma mancha. Pronto. Essas fitas especiais, assim, são fitas próprias, tá? Pra gente fazer esse tipo de trabalho. Elas têm uma cola um pouquinho mais fraca. Cuidado na hora de você comprar esse tipo de fita. Não compra fita forte, compra fita ruim mesmo. Porque, assim, é uma fita para prender, mas é uma fita que não pode ser tão perfeita. Porque senão ela vai estragar, ao invés de arrumar. Por exemplo, olha aqui, vazou. É possível consertar? Não. Droga, tá pintado. Tomar cuidado, eu acho que meu pincel já tava... Vou tirar aqui. Mas... Deixa eu ver se esse pincel... Ah, gente, de onde que veio essa cor que ele tava? Vamos ver se dá pra gente dar uma retirada nisso aqui, olha. Com uma ligeira... Porque o resto ficou muito bom, né? Só esse pedacinho aqui, gente, ó. Que deu uma... Pronto. Aí, pronto. Né? Uma ligeira ajeitada. Só naquele pedacinho que tava saindo ali. Bom, tá vendo? Agora a gente tem uma ideia, já pelo menos de uma base, de um azulejo. O que eu vou fazer com ele? Vou brincar agora de fazer as bordas, de fazer os detalhes, porque o legal do azulejo é você brincar um pouco com as formas, com os arabescos, com formas geométricas, com pequenas flores. Então, por exemplo, vou aproveitar esse mais fininho. Para trabalhar um pouquinho a ideia de explorar os cantos. Agora vou trabalhar ele todo dentro de uma ideia de motivo floral. Esse daqui eu vou deixar para depois, gente, porque depois, ó, olha a minha mão. Quando for assim, você pode também colocar um papel. Cuidado um pouquinho com a... Como é que fala? Com a umidade. Vou fazer tipo uma flor de lis. Como é que não é bem uma flor? Mas olha.
Quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, é sempre bom você virar, até porque você está trabalhando muito em cima de um padrão de movimento. Quando é uma coisa mais solta, a gente pode até deixar um pouquinho mais solto. Mas, aqui no caso, como eu estou trabalhando um pouquinho mais com padrões, deixa eu até arrumar, corrigir aqui. Como eu estou trabalhando com padrões, é legal você ir girando ele, para você ter mais clareza do movimento, do que você está fazendo. Esse mês agora eu vou dar um curso muito bacana de de aquarelas, vinhos portugueses e culinária também, gastronomia portuguesa. Assim, a gente vai ter um curso de aquarela e no mesmo momento a gente vai explorar um pouquinho da gastronomia e dos vinhos, diferentes regiões de Portugal. E aí vai ser bem bacana. Olha isso. Olha como já vai dando essa carinha, né? De azulejo. Agora, eu vou começar a trabalhar um pouco esses galhos, a brincar um pouquinho com essas flores, a trazer padronagens, a brincar aqui com esses cantinhos, tá? Então, olha. Pegar um pouquinho mais de cor para não ficar tão clarinho. Então, e aqui que eu vou trabalhar um pouquinho com essa ideia da assimetria, para ele não ficar assim tão simétrico. Porque senão daria. Tem vários azulejos que eles são 100% simétricos. Mas é que eu não quero assim também, não. Quero explorar um pouquinho essa possibilidade só dele ser um pouquinho mais leve e solto. Olha. Vou explorar aqui umas bolinhas. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Com esse pincel é mais difícil fazer bolinha. Vou fazer então florzinha. Vou fazer um miolinho. E aí vou fazer umas florzinhas aqui. Em cada cantinho desse. Então, vou aproveitar e vou fazer essa mesma que eu fiz aqui, ó. Aqui. Então, aqui eu vou voltar um pouquinho para a ideia da simetria. E aí, qual que é a ideia do valor? É você ir trabalhando a mesma cor, porém, com tonalizações diferentes. Mais claras, mais escuras. Vou fazer uma menorzinha aqui. E agora eu vou para esse menorzinho, pra gente poder fazer essas pétalas. Essas aqui eu já vou querer o que? Olha, um pouco mais tonalizado. Vou fazer aqui. Vou fazer pra lá. Aqui.
bastante com essa ideia das pétalas de 4 flores. De 4 pétalas, mais simplesinhas. Essas daqui, eu mantive as 4, mas eu vou trabalhar outras pétalas nelas, tá? Mas espera, primeiro deixa eu colocá-las, depois eu vou fazer o que eu vou falar, porque eu vou trabalhar com um tom diferente. Então, essa vai ser nessas do meio. Sempre pintando com a ponta do pincel. Eu falo isso sempre às minhas alunas, gente, aprende a trabalhar com a ponta do pincel. Faz muita diferença. Porque praticamente na aquarela, a gente tem que saber a hora de usar o corpo e a hora de usar a ponta. Essa daqui, eu vou fazer florzinha mesmo, gente, ó. Que bonitinho. As florzinhas, como se fossem pequenas margaridinhas, essas. Aí, esse mês, lá no curso, a gente vai explorar, assim, vários tipos diferentes de propostas da azulejaria portuguesa, cada uma ligada a uma região de Portugal, e aí vai ser um pouco essa ideia. Agora, eu vou trabalhar um pouquinho só uns padrões repetidos nessas laterais. Depois eu vou trabalhar um pouco agora aqui a ideia das folhas mais clarinhas. Então, como que eu vou, ó? Tiro essa parte mais pigmentada lá do meu godê. Fico aqui nessa parte, tá vendo? Olha, que tem pouco pigmento. E vou dar uma pincelada no tamanho do meu pincel. Então, a pincelada, ela vem no tamanho do pincel. Então, por exemplo, olha, vou fazer a pincelada de lança mesmo. E aí, mais clara, mantendo o padrão. Então, eu vou fazendo meio que trazendo de lá pra cá, para elas se encontrarem. Isso. Mais clarinha.
você for assim, muito neurótica, assim, com um tamanho, marca, faça o tamanho certinho. Tem gente que assim, se fizer uma coisa diferente da outra, meio que surta, né? Eu não sou assim. As minhas coisas, elas sempre vão ter tamanhos diferentes. E é sobre isso. Porque eu gosto de deixá-las um pouquinho mais expressivas, sem necessariamente me preocupar que elas vão estar exatamente iguais, tá? Então, isso é de cada um. Por exemplo, essa daqui, olha, essas daqui ficaram menorzinhas. Mas é sobre isso. Agora eu vou pegar, olha. Só encostando. Sabe qual que é o bacana desse trabalho? É que ele é um trabalho, gente, tão relaxante. Essa coisa de você ir construindo padrões quando você tá fazendo uma aquarela. Sério. A gente não vê o tempo passar. E o legal é você explorar, sabe? E deixar a coisa acontecer. Agora eu vou fazer um pouco de folhas pra cá e pra cá, dessa. Deixar umas folhas mais soltas. Também fugir um pouco do padrão de fazer assim só mais geométrico, para não deixar, sabe? Para não ficar assim tão quadradinho. Então, às vezes é legal a gente fugir do padrão. E é uma técnica super simples, gente, porque ela não exige tanta exploração de luz, de detalhamentos. Ela é muito intuitiva, ela é solta, você pode criar vários padrões, pode explorar do jeito que você achar que é legal, tá? Então é isso. Eu vou trazer essas linhas. Ah, não fiz daqui. Mas eu tô deixando. Então, era isso que eu queria trazer para vocês um pouco hoje, essa ideia da gente trabalhar um pouco, fazer um estudo de valores, mas dentro dessa ideia da azulejaria, que faz com que a gente precise brincar um pouquinho com os padrões, com as ideias. Espero que vocês tenham gostado da proposta. A gente pode ir além aqui, tem várias coisas que podem ser feitas para tornar essa pintura muito mais, vamos dizer assim, mais acabada, com detalhes, sabe? Mas assim, aí é do tipo de flor que você quiser pintar. Se você quer criar uma flor com maiores detalhamentos. A minha ideia não era bem essa hoje. Era fazer algo mais leve. Até porque eu tô precisando de fazer coisas assim, leves. Minha cabeça esses dias tá cheia de problemas. Então, quando eu tenho assim,
Eu adoro começar minha pintura por coisas bem leves, por ideias assim bem simples, que vão só me trazer, sabe, que distrai um pouco a minha cabeça, que me deixa leve, que me deixa sem preocupação com estar fazendo algo muito perfeito. E eu acho que esse que é o legal. Aqui, ó, vou dar mais umas pinceladas nessas flores, fazer essas flores um pouquinho mais soltas. Tô sentindo necessidade. Então, ó, vou jogar aqui, ó, como se fossem outras pétalas nelas. Olha, para tirar esse vazio aqui. Ah, ficou legal. Então é isso, meninas. E quem tá me acompanhando, se tiver alguma ideia, se vocês quiserem me pedir novas ideias ou temáticas para outras lives que eu venha fazer, manda no direct, escreve aí na folha, que eu com certeza vou ter o maior prazer em pintar, trazer para vocês. Então, vou aproveitar aqui, trazer um pouco mais dessas folhas e encerrar. Se você gostou, deixa seu like. E se você quer depois rever essa ideia, como que eu fiz as máscaras, essa possibilidade de trabalhar com mais intensidade, menos intensidade de pigmento, que é super importante para a gente ir aos poucos aprendendo a controlar a quantidade de pigmento. Se inscreve lá na comunidade, porque lá eu vou colocar a live completa dessas flores, tá bom? Então é isso, meus amores. Até a próxima semana, se Deus quiser, eu estarei por aqui trabalhando um pouquinho mais com vocês e inspirando vocês a entrarem para esse universo da aquarela, a se divertirem com ele, a terem essa perspectiva de pintar para desanuviar a cabeça, mas ao mesmo tempo, se você quer mesmo aprender, meus cursos estão sempre à disposição de vocês, tanto curso online, curso presencial, se for presencial é aqui em Goiânia, tá? Falem comigo. Super beijos e até a próxima.